tantos problemas sociais, observando a grave questão da imigração, que está acontecendo em obediência às leis naturais. É bom que se frise, em obediência às leis da evolução, porque tudo o que nós estamos vivenciando é para o nosso aprendizado, está nos custando caro, vai nos custar mais caro ainda, mas tudo o que estamos vivenciando na Terra de agora, mesmo dentro do movimento espírita, como o percebemos, como o notamos na atualidade, assim, tão dividido, muitas vezes com tantos conflitos, com tantas questões doutrinárias, levantando muitas polêmicas, estéreis, infrutíferas, vínhamos pensando que nós, adeptos do Espiritismo, na revivescência do cristianismo, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas mazelas, com todo o nosso personalismo ainda, com toda a nossa vaidade pessoal ainda, com todas as lutas que sustentamos dentro e fora de nós, nós estamos no caminho certo, porque estamos procurando estar com Jesus. Porque realmente, fora de Jesus, não há caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que está faltando à humanidade é o amor do Cristo. É como dizia Chico Xavier: o amai-vos uns aos outros é praticamente de todas as religiões. O amai-vos uns aos outros. Mas o amai-vos uns aos outros como eu vos amei é do Cristo. E o amai-vos uns aos outros como eu vos amei superou, dizia Chico, o amai-vos uns aos outros. Porque ainda dizia Chico, é amar sem nada esperar, sem nada exigir, sem nada cobrar. É doação espontânea, é doação ao ideal. No caso, é doação ao ideal que temos na doutrina espírita, que é uma causa abençoada. Então, diante de tudo o que nós estamos observando acontecer, nós não temos qualquer dúvida, embora as nossas imperfeições, embora os nossos atritos, embora mesmo no Brasil estejamos passando por momentos difíceis, não temos qualquer dúvida, nós os espíritas, que temos no Cristo
o caminho, a verdade e a vida, estamos no caminho certo. Estamos na direção correta. Certa vez, um de nossos livros, um livro de autoria espiritual de Irmão José, estava sendo traduzido ao inglês por um amigo que residia em Londres. Hoje, ele está residindo no Brasil. Ele traduziu o livro Dias Melhores, mas quando da elaboração da capa, ele entrou em contato conosco, porque aqui no Brasil nós temos Jesus na capa do livro. Aliás, em quase todas as capas de nossos livros, a figura do Cristo. Ele entrou em contato conosco e disse assim: Marcelo, se você não colocar obstáculo algum, nós vamos ter que providenciar uma outra capa. Nós não podemos ou não devemos publicar o livro aqui na Europa com Cristo na capa, porque aqui na Europa, aqui na Inglaterra, o Cristo, e ele disse, por conta da Igreja Católica que dele se apoderou, o Cristo é rejeitado. Se nós traduzirmos a obra, ela já está traduzida, e colocarmos a figura do Cristo, as pessoas não irão ler o livro. As pessoas simplesmente, raras pessoas poderão adquirir o livro. A edição era muito reduzida, muito limitada. Aquilo nos causou, assim, espécie, porque até então não sabíamos que na Europa a rejeição ao Cristo chegasse a tanto. Conversando com ele, nós dissemos: o investimento está sendo seu. Se você desejar colocar uma outra capa, você escolhe. Nós achamos que a capa deveria ser a mesma, mas você que está investindo na tradução da obra, e a obra foi publicada com uma árvore na capa. De lá para cá, nós procuramos acompanhar. Por exemplo, são poucos os que sabem que na Judéia, em Israel, onde Jesus nasceu, onde o Cristo nasceu e pregou o Evangelho, há 2000 anos, 2% são cristãos, 2% dos judeus, apenas 2%. A maioria pertence ao judaísmo, e uma boa parte dos nossos irmãos israelenses já abraçaram, inclusive, o islamismo.
mas apenas 2% onde Jesus nasceu. E eu me lembro agora de que certa vez alguém visitando o Chico, porque ouvíamos muito, alguém visitando o Chico perguntou a ele: Chico, por que onde Jesus nasceu vive sempre em guerra? É um povo sempre em guerra. Onde Jesus nasceu, onde ele pregou a paz, pregou o Evangelho. Aí Chico, com a sua sabedoria e grandeza espiritual, respondeu: você não se recorda de quando Jesus foi apresentado com Barrabás? O povo escolheu Barrabás. Você não se lembra que o povo pediu que Barrabás fosse solto? E então Pilatos perguntou ao povo: sobre quem então derramarei o sangue desse justo? Porque é interessante, Pilatos considerava Jesus um justo e não via nele crime nenhum. Eram os doutores da lei, os teólogos, os fariseus e os escribas, eram eles. Então Pilatos pergunta, antes de lavar as mãos, aquele ato que ficou célebre, de lavar as mãos, Pilatos perguntou: sobre quem então derramarei o sangue desse justo? E eles responderam: que o sangue desse justo caia sobre as nossas cabeças e a dos nossos filhos. Foi a resposta que Chico deu e que está lá no Evangelho: que o sangue desse justo caia sobre nós. Foi um karma solicitado, pedido, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos, ou seja, sobre os nossos descendentes. E até hoje, passados 2000 anos praticamente, nós estamos vendo que a guerra continua, o cessar-fogo é sempre temporário, os grupos terroristas estão em toda parte, incendiando e provocando reações as mais violentas. Daí, nós também meditarmos em algo que consideramos de grande sabedoria, de uma visão extraordinária do mundo espiritual. Por quê? Vejamos bem, a doutrina foi codificada na Europa, na França. O Livro dos Espíritos surgiu no dia 18 de abril de 1857. Se nós prestarmos atenção no tempo, na cronologia, na história, nós vamos ver que quando Kardec, depois que Kardec atingiu a juventude, quando ele estava ainda a caminho, ele era ainda o professor Rivaio, ele não era e nem sabia que viria a ser Allan Kardec,
Mas quando Kardec atingiu a juventude e a maturidade, a França experimentou um período de calmaria, um certo período de calmaria. As guerras parecem terem sido suspensas. Mas depois que Kardec desencarnou, e ele desencarnou em 1869, em 1870 a guerra volta. A França entra em guerra contra a Alemanha. Kardec partiu em 1869, no dia 31 de março. No outro ano, a França já estava em guerra. E a guerra, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, Leon Denis fala muito sobre ela em suas obras. A França foi invadida na Primeira, na Segunda Grande Guerra. Muitos espíritas morreram na guerra, muitos espíritas franceses convocados à luta morreram na guerra. Muitos centros espíritas que existiam já existiam na França e existiam na Bélgica, em outros países, até na Suíça, fecharam. Muitos centros espíritas, quase que a semelhança do que aconteceu aqui no Brasil com a pandemia. Muitos centros espíritas cerraram as suas portas. Mas cerraram as suas portas porque os seus fundadores e dirigentes foram convocados e foram guerrear e desencarnaram no campo de batalha. O que inviabilizou que o Espiritismo continuasse na Europa, porque é um raciocínio muito interessante. O problema não foi suscitado apenas por Ley-Marie. O problema não foi suscitado apenas pelo rumoroso processo contra os espíritas, devido às fotografias fraudadas à época por Ley-Marie, que foi inclusive preso por ter fraudado, e ele era dirigente da Revista Espírita. Por este motivo é que Chico dizia que o Ley-Marie, ele havia sido coveiro do Espiritismo na França. Mas o problema não se restringiu a Ley-Marie. O problema também se agravou com as guerras. Então nós recorremos ao livro extraordinário Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, e nós vamos entender por que Jesus ordenou que a árvore do Evangelho redivivo fosse transplantada para a América do Sul, fosse transplantada para o Brasil, numa antevisão do futuro, do que haveria de acontecer com o mundo velho, do que haveria de acontecer, do que está acontecendo com a Europa, principalmente, alguns outros países da Ásia, enfim,
envolvendo até a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte, por que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil? Vejamos bem, Portugal está na beirada do mar, na beirada do Atlântico. Portugal fica às margens do oceano. O mundo espiritual fez com que em Portugal reencarnassem navegadores, exploradores. E esses portugueses, esses bandeirantes das águas, dos oceanos, eles vieram e descobriram o Brasil. Atravessaram o Atlântico na ilusão de que estavam procurando o caminho marítimo para as Índias, porque eles eram, muitos deles, atraídos pelo dinheiro, pelo ouro, pelas especiarias, eram atraídos pela conquista, pelo poder. Humberto de Campos narra que as naus de Cabral eram 3 naus, 3 caravelas, houve uma tempestade em alto mar e elas mudaram de rumo. Elas mudaram de rumo e vieram dar aqui, no que eles supunham inicialmente ser uma ilha. Supunham que haviam descoberto uma ilha, que o Brasil era uma ilha. Eles não tinham ideia de que estavam descobrindo um continente. Eles não tinham ideia que estavam descobrindo um país de dimensões, um dos maiores do mundo, em termos de dimensão territorial. Foi o que possibilitou o descobrimento do Brasil, foi o que possibilitou tudo isto planejado pelo Cristo, planejado pelos seus imediatos, planejado por Jesus Cristo, para que mais tarde o Espiritismo pudesse florescer aqui no Brasil. Longe, porque entre o Brasil e os países que estão envolvidos na guerra, no preconceito, existe um oceano separando o Brasil dos países que estão em guerra. Por exemplo, separando o Brasil da França, separando o Brasil mesmo de Portugal, enfim, dos países europeus em geral, da Inglaterra, existe um oceano. E nós aqui no Brasil, felizmente, estamos longe do palco dessas lutas. Vejamos bem, o que se teme na Europa atualmente, o que se teme, mas já se concretizou, é que a imigração de outros povos, a imigração venha a dominar a cultura. Isso é muito interessante, porque Roma procedia dessa forma. Quando os romanos conquistaram as Galhas,
eles não queriam apenas a conquista territorial, eles queriam também a conquista cultural do povo. Cultural do povo. E esses países, todos que colonizavam, eles queriam descaracterizar a cultura. E nós estamos vendo que, na atualidade, é o que está acontecendo com essa imigração em massa. Existem países europeus em que os estrangeiros já constituem a metade da população. A metade da população. E interessante, enquanto há uma política dos europeus, uma política pela diminuição da natalidade. Hoje um casal europeu tem no máximo um filho, 2 filhos. O Islã, eles têm a orientação de se imporem pelo número. E esses dias atrás, nós estávamos vendo uma manifestação em Londres das mulheres muçulmanas, uma procissão enorme, quase todas elas empurrando um carrinho com um bebê. Quase todas elas são obrigadas a procriar. E a procriar no maior número possível. Porque enquanto os casais ditos, né, mais civilizados, um filho, 2 filhos, a população está decrescendo. E a população muçulmana crescendo. Já existem cidades em que os muçulmanos lançaram candidatos próprios à prefeitura e ganharam. Ganharam porque já são em número de eleitores. E eles vão ganhar o governo. Eles não vão ganhar apenas prefeituras. Eles vão ganhar também governos. O povo europeu está acordando tarde? Não. Porque deveria ser assim. Porque sempre foram colonizadores, exploradores. Por exemplo, quem for a Londres e tiver a oportunidade de visitar um dos museus da cidade, um dos museus mais famosos de Londres, como nós já tivemos oportunidade de visitar, o museu é praticamente constituído do que trouxeram, entre aspas, roubaram dos países colonizados. Assim como Portugal levava o nosso ouro, né? Levava o nosso ouro e tantas coisas. É o choque da lei, é o choque de retorno, é a lei de causa e efeito. Então, colonizaram, agora vão ser colonizados. Só que, se o Espiritismo tivesse continuado lá, talvez ele já tivesse desaparecido, porque não teria vindo para o Brasil. Como lá já não existe, praticamente, Espiritismo. O que existe de mais espiritismo em Paris é o túmulo de Allan Kardec, que é o mais visitado lá do Père Lachaise, visitado por pessoas do mundo todo.
E está sempre florido. E aquelas flores sempre nos intrigavam. Aqueles vasos com flores. Nós estávamos lá, da última vez que lá estivemos, estávamos lá visitando o túmulo mais uma vez, onde está também a Amélie Boudet. Porque muitos falam no túmulo de Kardec e se esquecem que a esposa de Kardec, a Amélie Boudet, também está lá. Ela que foi um braço forte para o codificador. Nós estávamos lá, de repente, chega uma senhora moradora de uma cidade próxima a Paris. Ela chega com um vaso de flores nas mãos. Ela é brasileira, mas há muitos anos está na Europa, está na França. Ela chegou com um vaso de flores. Nós estávamos ali fotografando e procuramos conversar. Ela disse: eu vim a esse túmulo. Ela nem sabe quem é Allan Kardec, não sabe o que é espiritismo. Eu vim a esse túmulo hoje, depois de 3 anos, porque eu estava muito tempo sem emprego. Eu estive aqui há 3 anos atrás e orei. Este túmulo me atraiu pelo número de visitantes e de flores, vasos de flores. Eu vim aqui e orei, pedindo emprego. E há muito tempo eu estava desempregada. E de imediato, praticamente, eu consegui empregar. Eu vim aqui hoje agradecer. E ela levava um vaso de flores. E assim são muitos os que visitam o túmulo de Allan Kardec, pedindo inclusive a cura. Inclusive a cura. Certa vez um amigo nosso, que reside em São Paulo, era amigo do Chico, né? Vinha sempre à casa do Chico. Ele tinha ido à França, tinha ido a Paris, visitado o túmulo de Kardec, e falava com entusiasmo, ele jovem, dono de uma ótica em São Paulo. Nós o conhecemos, o João. E ele falava com entusiasmo sobre o túmulo de Kardec, que ele tinha visitado. Aí Chico disse a ele assim: você observou, João, que do lado esquerdo do busto de bronze, à altura do coração, o bronze está mais lustroso e mais desgastado do que do lado direito? Ele assustou-se. O João assustou-se. Aí Chico explicou: é porque as pessoas que visitam o túmulo colocam a mão sobre o busto de bronze do lado do coração e pedem inclusive cura, e obtêm. Aí João disse: Chico, como é que você sabe disso? Você é Kardec? Ele era assim, um jovem impulsivo. Você é Kardec? Como é que você sabe dessas coisas? Como é que você sabe disso? E o Chico calado. Por que você não fala, Chico? Aí Chico falou: é porque eu vim para levar vocês para a frente e não para trás. O assunto encerrou. É porque eu vim para levar vocês para diante e não para trás. Ele confirmou, não? Pelo que disse. Então vejamos, por que o Espiritismo teve que vir para o Brasil?
teve que vir para cá. Por quê? Humberto Campos explica tudo com detalhes e com uma beleza do grande escritor que ele sempre foi, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas para não nos estendermos demasiadamente, o Espiritismo veio para o Brasil também, para que aqui no Brasil, pela característica do povo brasileiro, porque aqui no Brasil a imigração já está no sangue. Na Europa a imigração está acontecendo. Aqui a imigração já está nas nossas veias. Porque nós somos descendentes de europeus, de asiáticos, de africanos, de índios, de todos aqueles que aqui residiam e vieram para cá. De sorte que, numa análise mais detalhada do sangue de cada um, ninguém pode dizer-se pertencer integralmente à raça ariana pura. Ninguém pode dizer, eu sou da raça branca. Não, você tem pode ter uma porcentagem um pouco maior, mas tem sangue de todas as cores em sua veia. Então aqui a imigração, ela já aconteceu em paz, em relativa paz, digamos assim, porque sempre também tivemos alguns problemas no passado, a escravidão, etc, etc, etc. Mas aqui no Brasil, essa imigração, ela já se concretizou e o solo espiritual do país, do Brasil, se preparou para receber o Espiritismo em seu tríplice aspecto. Porque os espíritas remanescentes na Europa querem o Espiritismo mais científico, que seja só ciência. Mas aqui no Brasil, pelas nossas características raciais, culturais, sociais, etc., aqui no Brasil, como dizia o Chico, um país que foi descoberto, a primeira providência foi rezar uma missa. Não foi dar um tiro, foi rezar uma missa na praia e plantar a cruz. Então vejamos, o Espiritismo veio para cá e se serviu de vários fatores para chegar ao Brasil, inclusive da homeopatia, porque os médicos homeopatas, está lá no livro, os médicos homeopatas que vieram da Europa, eles iam falando dos fenômenos das mesas girantes. E da Bahia, onde nós tivemos lá Luiz Olímpio Teles de Menezes, que chegou a corresponder com Allan Kardec. E da Bahia, o Espiritismo foi caminhando pelo resto do país. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem lá um pioneiro do Espiritismo no Brasil, chamado Visconde de Uberaba. Certa vez, Chico me perguntou, Bacelli, eu já procurei saber a identidade desse Visconde de Uberaba, quem terá sido?
Eu disse a ele: Chico, como é que eu, iria dizer? Se Chico não sabia, muito menos eu. Provavelmente ele sabia, Mas ele disse assim: eu tenho pesquisado para saber. Eu tenho pesquisado para saber quem é esse Visconde de Uberaba. Como é que as coisas estão enlaçadas, não é? Estão entrelaçadas dessa forma. Terá Chico vindo para Uberaba por mera obra do acaso? Não é? Ou seja, terá Allan Kardec parado, vindo por essas paragens, por obra de uma ventania em pleno oceano, igual a ventania que desviou as caravelas de Cabral, não é? É porque aqui no Brasil, embora a oposição reinante na atualidade, porque aqui no Brasil também nós temos aqueles que querem ser doutores da lei no Espiritismo, e que eles querem um Espiritismo mais científico. Certa vez, o tempo já esgotou, mas só para encerrar, eu estava participando de um congresso há muitos anos atrás, porque atualmente eles não nos convidam mais para os congressos, porque nós não concordamos com os congressos pagos. Mas há muitos anos atrás nós fomos participar de um encontro em Poços de Caldas. E nós estávamos lá na hora do almoço. Estávamos almoçando. E muitos dos oradores, dos palestrantes, estavam lá. E eu estava numa mesa, praticamente sozinho. O Luiz estava lá, creio, cuidando dos livros. Eu estava praticamente sozinho. E numa mesa próxima, 2 confrades estavam conversando. Eu os conheço pelo nome, mas não convém citar. Um deles já deixou a doutrina, ao que sei. Ele já deixou a doutrina. O outro era físico. E eu os ouvi falar. Aqui no Brasil, o Espiritismo, infelizmente, enveredou por esse caminho místico da religião, em grande parte culpa de Chico Xavier. Um falando com o outro ali, um conversando com o outro, e em grande parte culpa de Chico Xavier. Como certa vez uma secretária da prefeitura culpou a existência de pobres em Uberaba a Chico Xavier. Mas isso é uma história antiga que ela já desencarnou. Mas é por isto que o Espiritismo veio para o Brasil, para que aqui ele pudesse florescer em seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso, e que o Cristo estivesse à frente. Porque o Espiritismo sem Jesus Cristo não faz sentido. O Espiritismo sem Jesus Cristo é uma teosofia, é um esoterismo qualquer. Como o Chico falou para o Dr. Banerjee quando ele esteve no Brasil, que era indiano. Ele era reencarnacionista, mas os indianos, os cristãos na Índia também não são em grande número. O Chico falou para o Dr. Banerjee, mas a reencarnação sem o pensamento cristão não resolve. Porque a reencarnação, ela vai se transformar apenas em um fenômeno, como fala o Dr. Inácio Ferreira, é entrar e sair do corpo. Mas com Cristo vem a ideia da construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. Vem a ideia da evolução.
vem a ideia das asas do amor e da sabedoria que nós precisamos adquirir. Vem a ideia do mundo espiritual e tudo o que compõe. Apenas para encerrar, essa luta é antiga e ela vai continuar durante algum tempo. Estávamos conversando com o Nereu. Durante algum tempo, nós vamos continuar lutando, seremos poucos. Não é porque o Espiritismo não faça proselitismo, é porque o Espiritismo é uma doutrina que fala em renovação íntima com Jesus. E são poucos aqueles que querem se renovar. São poucos aqueles que querem deixar o homem velho pelo homem novo. São poucos aqueles que querem se esforçar. É melhor ouvir um discurso de prosperidade material. Por isso os evangélicos crescem, porque o discurso deles é centrado na prosperidade material. O nosso discurso é centrado na prosperidade espiritual. É aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e perguntou a ele o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus disse a ele: você conhece a lei, segue a lei. Ele disse: mas eu faço isso desde criança, o que está me faltando? Ele deve ter se arrependido da pergunta, né? O que está me faltando? Jesus falou com ele: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Ele mal esperou Jesus terminar de falar, virou as costas e foi embora. Porque diz o evangelista que ele se retirou muito triste, porque era possuidor de muitos bens. Então que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos entender essa tessitura espiritual toda. Parece que está tudo errado, mas está tudo certo. E que nós procuremos perseverar nas nossas tarefas. Que nós procuremos perseverar no nosso trabalho humilde. 2, 3 pessoas, não importa. Um auditório quase vazio, não importa. O encontro com pouca gente, não importa. O que importa é a nossa tarefa, é a nossa determinação em trabalhar e seguir o Cristo, porque neste mundo só Ele vale a pena. Somente Ele vale a pena. Nada mais vale a pena neste mundo. E enquanto a humanidade não entender e se voltar para o Cristo, vai ter muita lágrima e muito sangue. Muito sangue e muita lágrima. E as trevas estão trabalhando para isto. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que nós logo tenhamos a 70ª feira do livro. Muita paz a todos.